Voltamos com vídeo editado e vídeo de qualidade. É impressionante que quando eu vou gravar vídeo com esse microfone aqui, eu sempre penso que eu sou um locutor dessas rádios do interior bem brega, sabe? Do tipo, a próxima música é um oferecimento de Renato para Raquel, ele quer demonstrar todo o seu amor e declara: Amada minha, eu te comparo às éguas de Faraó. Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Livros e Teologia. Sim, estamos de volta com esse vídeo editado, toda a qualidade que só Wesley, o editor, consegue colocar nos nossos vídeos. Então, vamos ter novamente vídeos com edição, trazendo aqui notícias do mundo literário cristão. Bem, antes tem alguns recados bem rapidinho. O primeiro deles é que muitas pessoas estão me perguntando a respeito dos sorteios do canal. E eu volto a dizer que agora os sorteios do canal são realizados lá no Concílio, para os membros do canal. Obviamente eu estou dando toda uma atenção para aquelas pessoas que contribuem com o canal, inclusive para pagar o editor. Então essas pessoas merecem que os livros sejam sorteados lá, afinal de contas elas estão colocando ali todo o seu apoio ao Livros e Teologia, ok? Olha só, vou dar só um exemplo. Nós tivemos alguns sorteios aqui, nós temos sorteios do Concílio, e tivemos também sorteios da nossa maratona literária. Se você não sabe o que é a nossa maratona literária, dá uma olhada aí nos vídeos para trás do canal que você vai saber. Mas hoje é dia de lançamento. Hoje é dia de eu falar para vocês a respeito dos lançamentos da editora Fiel e da editora Ultimato. Começando pela editora Fiel, nós temos uma segunda edição de um livro fantástico chamado Mulheres da Palavra: Como Estudar a Bíblia com Nossa Mente e Coração. Eu já tenho alguns livros dessa autora aqui comigo, também da editora Fiel, que é o caso aqui do Incomparável, 10 maneiras em que Deus é diferente de nós e por que isso é algo bom. E temos também aqui o Renovadas, 10 maneiras de refletir os atributos de Deus, da Jen Wink, a mesma autora aí do Mulheres da Palavra. Esse livro aqui, inclusive, as pessoas dizem que ele é muito bom, porque ele ensina você a como conhecer os atributos de Deus pode sim fazer diferença no seu dia a dia. Mas eu quero falar a respeito dessa segunda edição de Mulheres da Palavra: Como Estudar a Bíblia em Nossa Mente e Coração. A autora nesse livro vai tentar responder a seguinte pergunta: como manter o foco e alimentar a nossa paixão pela leitura da palavra? Como é que eu faço para no meu dia a dia ter vontade, ter paixão por ler as Escrituras? Nada nesse livro é abstrato. A autora não propõe apenas uma forma abstrata de como se apaixonar pelas Escrituras. Ela vai propor um plano conciso e aprofundado para o estudo da Bíblia. Treine a sua mente e transforme o seu coração com o estudo das Escrituras. Para finalizar a apresentação desse livro, eu vou dizer para você o que a Gloria Furman disse a respeito desse livro. Tenho visto mulheres chorarem quando compreendem, pela primeira vez, que a Bíblia é real e literalmente a palavra de Deus. Jen Wink conhece essa misericórdia no âmago do seu ser. Ela tem provado e visto a bondade de Deus em sua palavra e quer que todas as mulheres conheçam essa misericórdia. É Gloria Furman, se você não conhece Gloria Furman, você também precisa conhecer, falando muito bem a respeito desse livro Mulheres da Palavra, da Jen Wink. O livro tem 200 páginas e você já sabe, ficou interessado, o link está lá embaixo na descrição desse vídeo. O próximo lançamento também é a segunda edição de um livro, é a segunda edição do livro Brecha em Nossa Santidade, do Kev DeYoung. Eu também tenho alguns livros desse autor e eu gosto muito desse autor. Já li algumas coisas dele, tipo Super Ocupado, já li também aquele outro Faça Mais e Melhor, se não me engano é dele também. Não sei se é dele, mas acho que é dele, do Kev DeYoung, ou é do Tim Chester. Agora eu me perdi. Bem, mas eu tenho alguns livros dele aqui. Por exemplo, Levando Deus a Sério, Porque a Bíblia é Compreensível, Necessária e Suficiente e o que significa para você. E tenho também esse outro aqui, Super Ocupado, um livro misericordiosamente pequeno sobre um problema realmente grande. Esse é um livro fantástico para você se organizar aí, ok? Mas, como eu disse, nós vamos falar a respeito dessa segunda edição desse livro aqui, onde eu tenho a primeira edição, Brecha em Nossa Santidade, do Kev DeYoung. E nesse livro aqui, na segunda edição, ele vai propor qual que é a verdadeira compreensão bíblica de santidade. Você consegue entender realmente o que é a santidade à luz das Escrituras? Mais ainda, qual que é a importância que nós cristãos devemos dar
à santidade. E aí ele faz uma pergunta, na verdade uma afirmação muito interessante nesse livro. Poucos cristãos parecem-se com Cristo e muitos parecem não estar preocupados com isso. Traduzindo, no nosso cristianismo de hoje, muitas pessoas não se parecem com Cristo e parecem que não estão nem um pouco preocupados com isso. Ou seja, o cristianismo delas é um cristianismo sem Cristo. Um livro que tenta fazer você entender e levar a santidade a sério. O John Piper disse o seguinte a respeito desse livro. Este livro é um clássico de Kev DeYoung, impiedosamente bíblico. O livro tem também 200 páginas e se você ficou interessado, lá embaixo na descrição tem um link. Muito bem, esses foram os lançamentos da Editora Fiel, ou os relançamentos da Editora Fiel. Vamos agora para os lançamentos da Editora Ultimato. Primeiro deles que eu trago para você é Quando a Alegria Não Vem pela Manhã, do Ricardo Barbosa de Souza. As Parábolas de Jesus e a Oração Não Respondida. Sinceramente, eu não conheço esse autor, mas eu pesquisei um pouquinho a respeito da formação dele. Ele é presidente do Centro Cristão de Estudos, estudou no Regent College, no Canadá, e é pastor da Igreja Presbiteriana aqui de Brasília. Já escreveu outros livros como Pensamentos Transformados, Emoções Redimidas e o Evangelho e a Igreja. Nesse livro agora, ele pretende propor o comentário das 3 conhecidas parábolas de Jesus sobre a oração. E aí, nessas parábolas, ele vai levantar 2 perguntas muito interessantes. Como lidar com o silêncio de Deus quando você ora? Mais ainda, como lidar com o não de Deus para o seu pedido em oração? Sim, eu sei, tem algumas igrejas que não acreditam que Deus fala não. Porém, Deus fala não muitas vezes, basta você ler a Bíblia. Como é que eu e você lidamos quando Deus não responde ou quando Deus fala não para a nossa oração? Osmar Ludovico disse o seguinte a respeito desse livro. Quando a alegria não vem pela manhã, é um reflexo inspirado, íntegro e transparente do milagre que surge como resposta às nossas orações. Nem sempre é o milagre que esperamos, mas misteriosamente há sempre milagre para aquele que suplica e clama ao Pai, em nome do Filho e na força do Espírito Santo. Livro interessantíssimo que vai falar sobre oração e respostas não respondidas de oração. Livro com 120 páginas, ficou interessado, já sabe, link na descrição. É o livro Tornando-se um Pastor Teólogo, e ele foi organizado pelo Todd Wilson e pelo Gerald Histen. Eu não sei se é assim que fala o nome, mas vocês já estão acostumados com o inglês britânico desse canal. Identidade e possibilidades para a liderança da igreja. Esse livro eu não preciso dizer muita coisa para que você saiba que é um bom livro. Afinal de contas, nós temos aí a participação de grandes teólogos, como por exemplo o Kevin Van Hooser, o James K. Smith e o próprio Todd Wilson. E aqui, se você não conhece nem o James K. Smith nem o Kevin Van Hooser, vou dar aqui alguns exemplos de livros escritos por esses autores. Então nós temos aqui, por exemplo, do Kevin Van Hooser, O Drama da Doutrina, uma abordagem canônica linguística da teologia cristã, da editora Vida Nova. Temos também outro da editora Vida Nova, que é o livro que eu não vou passar esse ano sem ler de forma nenhuma, que é A Autoridade Bíblica Pós-Reforma, resgatando o sola segundo a essência do cristianismo protestante puro e simples. Diz que esse livro é fantástico a respeito do sola escritura. E do James K. Smith, além daquele livro fantástico, né, que ele tem, Você é Aquilo que Ama, também lançou um outro agora, Pensando em Línguas, ele tem esse daqui, essa trilogia aqui, que é a trilogia Liturgias Culturais, ok? Começando por esse daqui, ó. Desejando o Reino, que é o volume 1, Culto, Cosmovisão e Formação Cultural. Temos também o Imaginando o Reino, que é o volume 2, A Dinâmica do Culto. E o volume 3 é Aguardando o Rei, do Reformando a Teologia Pública. Muito bem, então são 2 autores muito conhecidos e além desses autores tem outros autores conhecidos dentro desse livro. E qual que é a pegada desse livro, o lançamento da editora Ultimato? Durante anos na história do cristianismo, o trabalho teológico de um pastor era bem claro. Todo mundo sabia que um pastor deveria ser um teólogo. Mas parece que isso hoje está meio assim obscuro. Nem todos os pastores parecem ter consciência de que eles precisam ser bons teólogos. E nesse livro então, o Todd Wilson, James K. Smith, o Kevin Van Hooser e os outros autores vão tentar mostrar a importância do pastor ser um ótimo teólogo. Nós temos uma seleção de textos de autores notáveis
para deixar claro a importância das escrituras no ministério do pastor teólogo para as igrejas de hoje. Veja o que o Timothy George disse a respeito desse livro. Houve um tempo em que a palavra pastor significava algo. O fato de ela ter se tornado vazia hoje não é principalmente culpa da cultura que a cerca, mas representa uma crise vocacional. Tornando-se um pastor teólogo, apela a uma nova geração de mestres pastores teólogos da igreja que façam o seu trabalho na melhor tradição dos pais da igreja e dos reformadores à luz da eternidade e pro Cristo et Ecclesia. Aqui nós temos no final um latim, né? Muito bem, o livro tem 240 páginas e você já sabe, o link está lá embaixo. Vou finalizar com mais um lançamento da editora Ultimato. O livro é A Vida em Cristo, do John Stott. E aí tem como subtítulo muito interessante: A Vida em Cristo, com Cristo, por Cristo, sobre Cristo e por meio de Cristo. E nesse livro nós temos ali o John Stott falando que não existe cristianismo sem Cristo. Sim, parece óbvio, mas não é tão óbvio assim. Tanto que há um tempo atrás, o Michael Horton também escreveu um livro chamado Cristianismo sem Cristo. Então, não é tão óbvio assim hoje o cristianismo realmente se tratar de Cristo. Para você ter uma ideia, eu tenho também alguns livros aqui do John Stott, já li alguns, gosto muito do autor. Então nós temos o clássico, né, O Discípulo Radical, também da editora Ultimato. Temos aqui Cristianismo Básico, também da editora Ultimato. E temos As Controvérsias de Jesus, também da editora Ultimato. John Stott é muito bom, pena que nós perdemos ele, se não me engano, em 2019. Stott nos mostra os diferentes aspectos de relacionamento com Cristo, mas sempre com ele no centro. E aí veja o que o Davi Lago disse a respeito desse livro. Ele falou o seguinte: entre Jesus e qualquer outra pessoa não há comparação possível. Em A Vida de Cristo, indispensável, John Stott examina a singularidade de Cristo através das perspectivas teológicas. Com sua clareza cativante, Stott ensina que ser cristão ou cristã é muito mais que conhecer fatos acerca de Jesus, mas viver nele, por ele e para ele. Me lembrou aquela música do Diante do Trono. Muito bem, o livro tem 160 páginas e você ficou interessado, clique lá embaixo no link e compre o seu. Muito bem, pessoal, esses foram os lançamentos da Editora Fiel e da Editora Ultimato. Na próxima semana eu volto com mais lançamentos para vocês de alguma outra editora. Deixe lá embaixo o seu comentário, o que você achou desse vídeo, qual foi o livro que mais te chamou a atenção. Coloque lá o seu comentário, não saia sem deixar o seu like. Como eu disse, dá muito trabalho, pessoal. Fazer um vídeo como esse dá muito trabalho, tanto fazer como também editar, ok? Então deixe o seu like que ajuda o nosso canal a ir mais longe. Fiquem com Deus, um abraço, se você puder, torne-se membro do canal e até o nosso próximo vídeo.